Fala aí, pessoal. Voltamos com a questão 8 da prova do concurso para nível superior da Prefeitura de Saquarema para o cargo de professor de matemática. Essa aqui é a questão 8 da prova. Ele fala o seguinte: considere a função f definida para todo x real. Ele deu a função aqui. Aí ele fala: o período da função é qual? A, B, C, D. Ele deu as opções. Então aqui, primeira coisa, olhando para a função, a gente vê o quê? Vê um cosseno aqui. Eu não consegui colocar o enunciado porque a prova não está disponível e eu não consegui recortar a questão. Então coloquei aqui, escrevi mesmo. Dá um pouco torto, peço até perdão pela letra, mas assim, dá para, olhando com calma, dá para ver que é um COS de cosseno. Pelo menos era essa a intenção. Então, isso aqui na verdade é o COS de cosseno. Então, essa função aqui já dá para ver que é trigonométrica. Então, ela vai ter um período. Ela é uma função periódica, se repete em intervalos iguais. Então, a gente vai ter que ver qual é a opção. Vamos começar reescrevendo ela aqui da seguinte maneira: menos raiz de 2 vezes cosseno do 5x sobre 4 menos π sobre 6 mais raiz de 5. Reescrevi. Por quê? Porque assim ela fica mais parecida com a forma original, que é aquela lá que nós vemos nos livros. Né? A vezes cosseno do valor, né, do ângulo, mais B. Então, comparando, ficaria mais parecida. Daí eu escrevi assim justamente para a gente ver o seguinte. Esse A e esse B não vão influenciar em nada o período da função. Não influenciam em nada. Por quê? Porque o B ele corresponde ao valor que a função corta o eixo y quando isso tudo é zero. Sendo assim, isso aqui não tem a ver com período. Tem a ver com o tamanho, né? O valor que ela corta o eixo y no gráfico, no plano. Então, se eu tenho uma função, por exemplo, cosseno de x, aí eu acrescento um número mais 1. Acrescentei 1. Essa função vai ser a própria função cosseno, só que deslocada uma unidade para cima. O y dela subiu uma unidade. Da mesma forma que se eu colocasse um menos 8, ia deslocar 8 unidades para baixo. O valor da função ia descer 8 unidades. Então isso aqui não tem nada a ver com período, tem a ver somente com vamos dizer assim, com a altura em que essa função vai dar, com a ordenada em que ela vai ter quando o cosseno for nulo, for zero. Se eu tenho um gráfico aqui da função, e a função cosseno é algo assim, aqui é 1, aqui é 0, eu acrescento 1, o que vai acontecer? Ela vai subir. Vai ficar assim, vai subir. Mas o período, que é a parte que está no eixo x aqui, é o ângulo, vamos dizer, é o valor em que ela, a partir desse valor, ela começa a se repetir. O período que fica aqui na horizontal não mudou em nada. Então, olhando assim para a função, a gente consegue ver que esse valor aqui não interfere em nada no período. A gente pode simplesmente ignorá-lo. Foi só para confundir o aluno mesmo e assustar. Da mesma forma que esse menos raiz de 2 pode ignorar, porque se eu multiplico a função por um número, ela vai ficar mais comprida, ou melhor, mais achatada. Porque os valores dela vão aumentar. Se eu multiplico por 2, os valores do y vão aumentar. Vai dobrar no caso. Se eu multiplico por 3, vai triplicar. E ela vai ficar cada vez mais achatada. Se ela era assim, ela vai ficar assim, assim, vai ficando mais achatada, mas o período não muda.
ela não influencia no período. Esse valor que está multiplicando a função não vai influenciar no período. Então, também pode ignorá-lo. Vamos olhar para o que está dentro do parêntese. Então, vamos olhar aqui para o que está dentro do parêntese. Temos 5x sobre 4 menos π sobre 6. Novamente, isso aqui não vai, olhando para cá, ó, a gente vai ver que isso aqui não vai influenciar no período. Vamos colocar aqui. Se eu tenho a função cosseno de x, e eu tenho, por exemplo, vou colocar aqui cosseno de x, e eu tenho g de x igual a cosseno de x mais menos π sobre 6. O que vai acontecer com o período da função? Vai mudar? Não. O que eu fiz foi pegar os valores do x e desloquei 30 graus para trás, né? Eu tirei esse valor aqui, no caso seria 30 graus, que é esse valor em radianos. Eu pego os valores de x e ando 30 graus para trás. Eu estou arrastando a função para trás ou para frente, dependendo do sinal aqui. Se for mais, seria para frente. Se for menos, seria para trás. Vai depender se eu estou somando ou tirando o ângulo. Então, a gente olha aqui assim e vê que, independente do valor do ângulo que está somando, é mais ou menos π sobre 6, isso não vai interferir no período. Vamos ver, então, o que vai interferir nesse período, que é o que ele está pedindo. Ele quer o período. Ó, isso aqui não influencia. O que vai influenciar é esse coeficiente aqui que está multiplicando. Porque, veja bem, se eu tenho aqui se eu tenho f de x igual a cosseno de x. Bom, período a gente sabe que é o quê? Da função cosseno é 2π, da função seno também. Mas aqui vamos focar na função cosseno. Por quê? Porque quando x é igual a 2π, a função se repete. Vão ser os mesmos valores, ela deu a mesma trajetória. Ela completou a volta após 2π graus. Após uma 360 graus, ela deu uma volta e vai dar nova volta. Então, os valores do cosseno vão se repetir. Agora, se eu pego, por exemplo, a função g de x igual a 3 vezes o cosseno do x, o que será que vai... Não, peraí. Cosseno do 3x, agora sim. O que será que vai acontecer com o período? Bom, o período da função cosseno é 2π. Quando ele dá uma volta, ele se repete. Só que aqui os ângulos estão sendo multiplicados por 3. Então, o período não vai ser 2π. Né? O que vai ser 2π? O ângulo aqui, viu? A gente não viu que quando x é 2π, a função se repete. O período então é 2π. Então, quando isso aqui que está dentro do parêntese for igual a 2π, a função se repete. Então, qual será o período para essa função em particular? Para essa função em particular, vai ser isso aqui, ó. Vai ser 2π, tem que ser o valor que está aqui dentro, que é o 3x. Dividindo por 3, 2π sobre 3 igual a x. Então, esse é o período, né? Seria o 2π só que dividido em 3. Então, quando a gente multiplica por um valor, o período daquela função divide esse valor. Se eu multiplico por 3, o período passa a ser 3 vezes menor. Se eu multiplico por 5, passa a ser 5 vezes menor. Se eu multiplico por raiz de 2, passa a ser raiz de 2 vezes menor. Se eu multiplico por menos 2, passa a ser o quê? Se eu multiplico por 2, passa a ser 2 vezes menor. Ele divide por 2, é o contrário. Então, se eu multiplico, o valor que eu estou multiplicando o x
o período vai ser o quê? Vai ser o x dividido por esse valor. Então, olhando aqui, ó, olhando isso aqui, nós temos cosseno do 5x sobre 4 menos π sobre 6. Ignora esse π sobre 6. Vamos olhar aqui, ó. Isso aqui, na função cosseno, tem que ser 2π. Então, 2π é igual a 5x sobre 4. Daqui a gente tira que x é igual a... Passa para cá multiplicando, né? 8π sobre 5. Então, nós acabamos de ver que o período dessa função é 8π sobre 5. Bastava olhar, não precisava olhar para cá, nem para cá, nem para cá. Bastava olhar para o valor que está multiplicando x. Vai pegar o período, que seria 2π, e vai multiplicar pelo inverso desse valor, 4 sobre 5. Aí ficaria 8π sobre 5, que é o período dessa função. Então, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Divulga, compartilha, interage, coloca sugestão, opiniões, críticas construtivas, correções, caso eu tenha cometido um deslize, pode colocar como observação. E assim a gente vai aprendendo junto. Então, bons estudos, boa semana, até a próxima e valeu!